Por essa razão, você não deve dormir com os fones de ouvido. Belinda Violeta passava o dia inteiro trancada em seu quarto ouvindo música. Sua mãe sempre pedia para ela ajudar com as tarefas de casa, mas a menina a ignorava. Um dia sua mãe estava cozinhando e avisaram que ela precisava ir a uma reunião importante de trabalho. Ela pediu para sua filha por favor desligar o forno quando o alarme tocasse. Belinda Violeta disse que sim, mas imediatamente colocou seus fones de ouvido e acabou dormindo. Quando acordou, sentiu um forte cheiro de fumaça, foi até a cozinha e a comida tinha queimado completamente. Ela ligou para sua mãe para contar e ela ficou tão brava que começou a repreendê-la. A menina quis tirar os fones de ouvido para não ouvi-la, mas não conseguiu. Tinha dormido tanto que os fones tinham grudado em suas orelhas. Foi assim que Belinda Violeta não conseguiu tirar os fones de ouvido e teve que ouvir sua mãe a repreendendo para sempre. Por essa razão, você não deve colocar piercings. Alma Salomé passava o dia todo tentando chamar a atenção nas redes sociais. Queria ficar famosa, mas ninguém assistia aos seus vídeos. Um dia, ela decidiu que faria um piercing sozinha e gravaria para postar na internet e se tornar viral. Ela preparou a câmera do celular, pegou os materiais e furou a própria orelha. Muito feliz, ela pegou o celular para ver o vídeo e percebeu que tinha esquecido de apertar o botão para gravar. Muito irritada, Alma Salomé começou a gritar e a quebrar tudo. Pegou a luminária e a jogou pela janela. Nesse momento, sentiu uma dor muito forte na orelha. Quando jogou a luminária, o fio ficou preso no piercing dela e arrancou completamente sua orelha. Foi assim que Alma Salomé ficou sem orelha e sem ser famosa para sempre. Por essa razão, você não deve usar a máquina de lavar às 3 da manhã. Letícia Patrícia era obcecada por limpeza, passava o tempo todo limpando sua casa meticulosamente. Uma noite ela começou a polir sua louça sem parar, até que tudo ficou brilhando. Não satisfeita com isso, Letícia Patrícia teve a ideia de que, se colocasse a louça na máquina de lavar, ela ficaria ainda mais limpa. Eram 3 da manhã e a máquina de lavar começou a fazer tanto barulho que todos os vizinhos começaram a acordar. Gritavam para ela se ferrar, mas como Letícia Patrícia era tão egoísta, não deu atenção para eles. Cansados disso, os vizinhos entraram na casa dela, desligaram a máquina de lavar e encheram a casa de terra e lixo. Foi assim que Letícia Patrícia ficou louca e passou a vida toda limpando a casa. Por essa razão, você não deve aceitar presentes de desconhecidos. Candelária Marcela estava organizando sua festa de aniversário, convidou todas as suas amigas para comemorar e se divertir. Elas chegaram na casa dela e passaram o tempo conversando e rindo. Mais tarde naquela noite bateram na porta. Candelária. Marcela abriu e viu que tinham deixado um bolo gigante de presente, mas estranhamente não havia nenhum bilhete dizendo quem tinha enviado. Ela não se importou e todas comeram do bolo. Depois de um tempo, começaram a se sentir um pouco tontas, com dor de estômago e a visão embaçada. Desesperada, Candelária Marcela foi procurar seu telefone para ligar para o hospital e, ao passar ao lado do bolo gigante, descobriu que dentro havia um cadáver. Era seu namorado, que quis lhe fazer uma surpresa saindo de dentro do bolo gigante, mas acabou sufocando antes de conseguir. Foi assim que perceberam que tinham comido o namorado de Candelária Marcela, e o gosto ficou na boca deles para sempre. Por essa razão, você não deve dormir com o fogão aceso. Janina Joaquina era uma menina muito sem consideração, vivia brigando com seus pais e os maltratava. Um dia, eles quiseram fazer uma surpresa e pintaram e redecoraram o quarto dela. Mas Janina Joaquina não gostou, ficou brava e gritou muito com eles. Essa noite ela convidou sua melhor amiga para uma festa do pijama. Como estava muito frio, elas ligaram o aquecedor e começaram a assistir filmes enquanto comiam doces. Mais tarde, Janina Joaquina soltou um pum para pregar uma peça em sua amiga. Foi tão engraçado que as duas começaram a soltar puns. No dia seguinte, elas acordaram se sentindo um pouco tontas. Havia um cheiro tão nauseante que quase desmaiaram. Abriram as janelas, mas o cheiro não ia embora. O calor do fogão fez com que os gases que elas soltaram impregnassem nas paredes recém-pintadas. Foi assim que Janina Joaquina teve que viver com cheiro de pum no seu quarto para sempre. Por essa razão, você não deve incomodar seus vizinhos. Doce Penélope era uma menina muito mal educada que passava o tempo todo incomodando seus vizinhos todos os dias, batia na porta deles e saía correndo para se esconder e zombar deles.
Uma tarde, como de costume, Doce Penélope saiu para incomodar, aproximou-se de uma das casas, bateu muito forte, mas quando quis sair correndo não conseguiu, olhou para baixo e percebeu que seus pés estavam grudados no chão. O dono da casa, que já estava cansado dela, tinha colocado cola no chão. E foi assim que todos zombaram de Doce Penélope, que ficou grudada no chão para sempre. Por essa razão, você não deve fazer a lição de casa às 3 da manhã. Maricielo Cristina era uma menina muito preguiçosa, sempre deixava suas tarefas para o último momento. Numa noite, ela lembrou que no dia seguinte teria que entregar um importante trabalho de matemática. Ela começou rapidamente os exercícios, mas não conseguia resolvê-los. Às 3 da manhã, ouviu uma voz assustadora oferecendo fazer a tarefa em troca de sua alma. Sua mãe, que estava dormindo, ouviu e correu rapidamente para dizer a ela que não fizesse isso, porque ela tinha um aplicativo que podia resolver qualquer exercício de matemática apenas tirando uma foto. Foi assim que Maricielo Cristina conseguiu entregar sua tarefa, mas sua mãe a castigou por tê-la acordado para sempre. Por essa razão, você não deve mascar chiclete. Flávia Micaela passava o dia todo mascando chiclete, sua mãe a repreendia porque ela mascava chiclete. Ela ficava de boca aberta e deixava o chiclete grudado embaixo da mesa ou nas cadeiras. Uma noite, ela estava assistindo a um filme em seu quarto e acabou adormecendo. Quando acordou, o chiclete que ela estava mascando caiu no travesseiro e grudou em seu cabelo. Rapidamente, ela tentou tirar, mas não conseguiu, e cada vez grudava mais e mais. Sua mãe, muito brava, mandou ela sentar para tentar tirar, mas também não conseguiu. A única solução era cortar o rabo de cavalo dela. Muito assustada, Flávia Micaela quis sair correndo, mas quando tentou, percebeu que tinha ficado grudada na cadeira pelos chicletes mascados que ela mesma tinha deixado. Foi assim que sua mãe cortou o rabo de cavalo dela e Flávia Micaela ficou careca para sempre. Por essa razão, você não deve brincar de Ouija às 3 da manhã. Joana Silvana era uma menina muito rica, seu pai atendia a todos os seus caprichos, pois do contrário ela fazia birra. Chegou o dia do seu aniversário e de presente ela pediu uma Ouija, e é claro, seu pai lhe deu. Para não ter que ouvi-la reclamar, ele organizou uma festa do pijama e convidou sua melhor amiga, Emília Cecília. Deu 3 horas da manhã e Joana Silvana sugeriu jogar Ouija. Não muito convencida, Emília Cecília disse que sim. Começaram perguntando se havia espíritos presentes no quarto, mas nada acontecia. Continuaram tentando, mas nada aconteceu. Muito irritada, Joana Silvana jogou a Ouija e teve tanto azar que acertou a cabeça do pai dela, que justamente estava passando por ali. Foi assim que eles tiveram que ir ao hospital. O pai dela levou 3 pontos na testa e Joana Silvana foi castigada para sempre. Por essa razão, você não deve assistir a filmes piratas. Soledade. Cecília estava voltando para casa quando viu uma barraca que vendia filmes pirateados muito baratos. Ela se aproximou e pediu alguns para o vendedor. E aproveitando seu descuido, ela roubou vários DVDs que estavam em uma caixa no chão. Quando chegou em casa, Soledade Cecília preparou comida e planejava passar a noite toda assistindo aos filmes que tinha roubado. Já pronta para começar seu plano, ela pegou um dos filmes e quando abriu, um monte de mariposas venenosas saiu da caixa e atacou direto o seu rosto. Os filmes que ela tinha roubado, na verdade, tinham sido descartados porque as caixas estavam com insetos. E foi assim que a casa de Soledade Cecília ficou cheia de mariposas venenosas e ela foi atacada para sempre. Por essa razão, você não deve usar toalhas de banho de outras pessoas. Teresa Liliana parecia um adolescente normal, mas gostava de visitar seus vizinhos para roubá-los. Ela sempre os enganava, pegava algo e depois fazia videochamada com as amigas para rir. Um dia ela foi à casa dos seus vizinhos milionários, foi ao banheiro, roubou cremes faciais e uma toalha muito cara, muito cara. Orgulhosa do seu feito, ela voltou para casa e usou o que tinha roubado. No dia seguinte, acordou com o rosto coçando e seu quarto cheirava a algo estranho. Ela não deu importância, mas a coceira e o cheiro ficaram cada vez mais fortes. Teresa Liliana ligou para suas amigas para contar e, ao vê-la, elas apenas riram dela. O rosto dela começou a ficar irritado e o cheiro estava cada vez mais forte. A toalha que ela tinha roubado era a toalha com a qual toda a família milionária se secava depois de ir ao banheiro. Foi assim que Teresa Liliana teve que viver com o cheiro de cocô dos seus vizinhos no rosto para sempre.